começar a mudança do nosso país por aqui. Nós poderíamos mobilizar Minas, os vereadores e a questão eleitoral, e os municípios hoje têm menos de 30% dos seus orçamentos. Qual que é a ação dos senhores? Só criticar o executivo? E não me interessa se são base ou não a forma dos senhores participar do desenvolvimento da sua cidade. Então são muitos instrumentos. Nós temos aqui na região um consórcio que se chama Amapá. É o consórcio de iluminação pública mais caro do Brasil. A licitação. Qual foi a participação dos senhores? O município de Patos está incluso? Vários dos municípios que nós estamos falando da associação estão. E já estou sob a lupa do Ministério Público. E aí? Então, é outra ação que essa instituição tem que ter junto ao consórcio público. É inadmissível os prefeitos reunirem num consórcio público onde nós, vereadores, aprovamos a liberação do recurso sem saber qual que é a pauta. Por que vocês não podem? A Camargo pode estar reunida paralelamente para saber a pauta. Então, são várias ações que são importantes para os senhores. Então, vocês me perdoem se eu estou atropelando, mas acho que a instituição ACAMAP, ela é muito maior, e igual o doutor Francisco falou, nós passamos, a instituição vai ficar. Então, eu acho que tem que ser uma instituição que tenha robustez, que tenha coesão de muito mais municípios e que possa, de fato, chegar em Brasília, ter voz e vez. Então, Duda, eu te agradeço pela oportunidade, a minha proposta foi passada à mesa. No momento que você julgar oportuno, eu gostaria que colocasse ao plenário para apreciação, até para que depois nós possamos saber quais os passos nós vamos dar, ou juntos, ou em uma outra entidade separada. Inclusive com a observação de que, se os senhores aprovarem esse nome, eu acredito que vai ter problema, porque a outra já existe há 7 anos. Então, até isso tem que ser discutido em plenário. Muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador João Bosco. Senhor presidente, doutor Francisco Brichiani, José Lucílio, coordenando essa plenária, importante assembleia, todos aqui os vereadores presentes, o Reistes, pessoa na qual aproveito e cumprimento todos os vereadores que vieram das outras cidades vizinhas, professora Edmê, sempre guerreira, e mulher de fibra, e mulher que nos honra nessa casa. Na verdade, eu peço a palavra apenas para tirar uma dúvida, porque em função da importante fala do doutorado, fez uma reflexão bem sucinta, mas profunda e bem realista, e ao mesmo paralelo a isso também a gente tem que valorizar e reconhecer o andamento de outras ações que estão já sendo construídas nesse processo. Para que saia uma questão bem forte e, acima de tudo, com muita transparência, e além de transparência, de forma bem democrática, é importante que nós saibamos quais os critérios de escolha, por exemplo, porque senão fica um disparate. Esse encaminhamento que o doutor Agno fez, ele vai ser colocado em votação e todos os vereadores que estão presentes que irão votar, ou é proporcional a cada Câmara, de cada cidade, o número de vereadores. Senão, Patos, em tese, sempre vai estar dando norte e direcionando de acordo, não com as conveniências regionais ou da macro-regional, e sim de uma questão que pode caracterizar mais local. E esse não é o objetivo da associação. O objetivo da associação é realmente criar e mudar essa correlação de forças políticas existentes, principalmente de uma forma mais com ações afirmativas, com ações mais propositivas, né? Para dar essa sustentação política não somente ao município de Patos, mas a toda a região, a toda a Assembleia, a associação que tiver a participação de todos os municípios. Então, a minha dúvida é com relação a isso, é apenas que eu indago à mesa quais serão os critérios de escolha. Eu posso votar o encaminhamento de A, B, o meu voto tem a mesma validade de outros aqui presentes, ou é proporcional? Essa que é a minha reflexão e a minha dúvida. Agradeço aí a participação
associação não foi de agora, foi do ano passado, inclusive, vale lembrar que quem manifestou essa necessidade em primeira mão foi o vereador Elcio Zotti, lá da cidade de Varjão de Minas, que nos procurou, teve na Casa Legislativa de Patos de Minas por algumas vezes, justificando aí o intento e a necessidade da formação dessa associação. E aí, quando, às vezes, eu peço, quando fala que a proposta do Duda, doutor, gostaria que a gente reconsiderasse. É uma proposta que nós abraçamos como importante para uma região, e quando eu falo para uma região que envolve a região Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. E aí, por onde nós passamos, nós tentamos, pelo menos, manifestar a nossa preocupação enquanto região, e no momento onde o senhor abordou um aspecto importante que nós estamos vivendo, a falta de representantes tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Nós já fomos muito mais representados em outros momentos da nossa história. E hoje, por algumas questões que nós esperamos poder estar superando o mais breve possível, nós estamos menos representados. Mas a questão da ideia é realmente fazer uma associação forte, tanto que nós visitamos Serra do Salitre, na sequência, no dia seguinte, nós já fomos a Patrocínio levar para eles a proposta, e foi naquele momento que 2 vereadores manifestaram a existência de uma outra associação, que mesmo legalmente fundada, está inativa. Essa é a realidade que foi colocada naquele momento. Então, até nós questionamos, olha, mas o Cássio esteve em Patos de Minas, veio outra vereadora, o ano passado ainda, nas reuniões que nós fizemos, e não manifestaram naquela situação, mas tudo bem. Já que foi colocado e existe esse sentimento, existiu essa associação, a nossa ideia é de estarmos conversando e tentando chegar no melhor denominador comum para toda a região. E para nascer uma associação forte, quanto mais câmaras filiadas a ela, mais câmaras inscritas, mais forte vai estar essa associação. E nós não descartamos, hora nenhuma, essa possibilidade. Inclusive, na conversa que depois nós fomos chamados a fazer em Guimarães, que foi no dia 29 de abril, uma quarta-feira, nós deixamos mais uma vez claro, nós não fechamos para o diálogo, nós estamos abertos para conversar, e lá naquela ocasião, inclusive, aquelas câmaras que estavam lá presentes manifestaram que estariam aqui hoje, para estarem participando conosco dessa Assembleia, e para que nós pudéssemos tomar aqui a melhor decisão para esta região. Com relação a alguns aspectos colocados, inclusive a perda de influência política de Patos, nós sabemos que as conjunturas mudam e a gente precisa estar atento a todo momento. Agora, nós também temos clareza da necessidade de nós, enquanto cidade polo, estarmos o mais organizados possíveis e abertos a esse diálogo com toda a região. Porque se nós prestamos alguns serviços que não estão presentes em outras cidades, é por uma questão de organização do Estado que até certo ponto é ser privilegiado por uma política de Estado. E sendo que, em outro momento, para nós é uma grande preocupação, quando munícipes lá de Guarda Nova, Varjão de Minas, Guimarães, Cruzeiro da Fortaleza e outros municípios procuram o serviço de saúde na nossa cidade, de repente, mesmo sendo de responsabilidade do Estado, ele não ofereça as melhores condições para atender a essas pessoas, a esses irmãos nossos que vêm aqui procurar esses serviços. Mas, de qualquer forma, nós encontramos na organização da associação um instrumento também que vai nos ajudar a fortalecer politicamente enquanto região. Aí seria uma região. Nós fizemos aqui aquela manifestação com relação ao SAMU, que para a organização do SAMU regional são 33 municípios. Então é para essa região que nós deveremos prestar os nossos serviços enquanto associação. E quando nós levantamos aqui as causas nas quais nós deveremos estar trabalhando, falamos também da importância, neste momento, da reforma política que preocupa a todos, mas também das outras causas que nós precisamos enquanto região estar trabalhando, seja na parte estrutural, seja na parte de prestação de serviço, que é também dever nosso, enquanto polo, estarmos preparados para fazer o melhor possível. Com relação à pergunta que foi manifestada pelo vereador Bosco, com relação à participação na definição, inclusive de encaminhamento de voto para a organização, nós havíamos conversado já com a nossa assessoria jurídica, nós achamos a melhor forma de fazer esse encaminhamento. Inclusive, como
atenta ao que está colocado como proposta de estatuto. Qual é a melhor forma de fazermos isso? Vai ser individualmente, vai ser por Câmara? Isso nós vamos dar um intervalo em breve para nós fecharmos essas questões, e até para isso eu peço também aos senhores vereadores que possam fazer os seus encaminhamentos por escrito para nós estarmos apreciando e deliberando aqui nesta Assembleia. Gostaria de estar registrando aqui a presença do presidente da Câmara Municipal de Lagoa Formosa, o senhor Ronaldo Mundim. Muito obrigado pela presença. Eu já havia manifestado que precisaria chegar um pouco mais rápido, mas muito obrigado por estar aqui. É importante a presença sua aqui nesse momento. E a palavra, eu vou colocar franca a palavra para mais alguém que queira fazer uso, para nós esgotarmos todas as possibilidades neste momento. Deixa eu passar aqui para o vereador Reis Teles. O vereador Bosco até citou aí um fato até interessante, que ser votado por Câmara. Mas eu acho que em Assembleia nós poderia estar votando isso aí no geral. Eu acho que, porque se for votar por Câmara, pode haver uma divergência, e eu acho que se nós fizermos em Assembleia Geral, eu acho que era mais interessante para nós, pela assim, o contexto da matéria e a rapidez que a gente tem que fazer isso aqui. Outra coisa, o nosso companheiro de Araxá, eu acho que esse trabalho tinha que ter sido feito até na semana passada, porque nós já rodamos aí, por exemplo, o Alto Paranaíba, parte do Noroeste Mineiro, e foi muito dispendioso isso aí, e para a gente estar trazendo. Então as câmaras estão lá, mas eles estão sabendo, tem representante aqui, estão sabendo da nossa finalidade aqui, e está aguardando o resultado da eleição para hoje à tarde dessa nossa reunião. Em Assembleia, eu acredito, o senhor presidente Luciano, que nós, Vossa Excelência, poderia estar colocando a votação maciça, quem for favorável permaneça como estão, quem tiver contrário que manifeste, né? E a gente vê a possibilidade de estar provando isso aí hoje para a gente estar dando andamento no processo. Muito obrigado. Por gentileza. O vereador Elcio Zotti havia solicitado a palavra, vou passar a palavra para ele, depois o Francisco e depois para o seu Linda Mação. Com a palavra, Elcio Zotti. Acho que cabe a nós esclarecer alguns pontos que talvez não tenham sido dito, e o nosso vereador Reis Teles tem razão no que diz. Às vezes, o doutor Agno, até surge em forma de questionamento. Quando o senhor diz fusão, talvez deveria ter sido feito um trabalho de prospecção de câmaras para reforçar a CAMAP, a reunião de vocês, a associação de vocês, que está inativa há 7 anos. Eu acho que talvez deveria ter tido um trabalho um pouco mais efetivo na prospecção dessas câmaras, e hoje, às vezes, não seria um trabalho de fusão, porque a nossa associação ainda não está criada, né? Então, assim, quando nós propomos a criação da associação da Câmara, nós realizamos um profundo estudo a respeito da história das câmaras municipais no Brasil. E nós começamos lá em 532, quando a primeira Câmara foi criada lá na ilha de São Vicente, no litoral paulista. E naquela época os vereadores eram ainda voluntários. Eles eram chamados homens bons. E as decisões dos municípios elas eram decididas dentro da Câmara, dentro da sede do Legislativo. Depois de 4 séculos, em 1930, foi extinguida aquele modelo de Câmara e foi criada a figura da Prefeitura. Em 1945, foi recriado o modelo atual que hoje somos e temos principais funções, a função de vereador, a função legislativa, a função fiscalizadora, a função de assessoramento ao jurídico e a função julgadora. Nós temos o poder e o dever de julgar e fiscalizar os atos do Executivo. Esse modelo do Legislativo foi criado para isso. E às vezes nós somos omissos nesse dever nosso. É por isso que surgiu a necessidade de se fortalecer. O município de Varjão de Minas, com 6.600
habitantes, não tem força no Legislativo, mas se unir com Patos de Minas já tem, que é uma cidade polo, que já chega a 150 mil habitantes. Se nós unirmos, corremos a São Gonçalo do Obaeté, que já é quase do nosso tamanho, um pouquinho maior, nós teremos força. Por isso, nós buscamos estudar por micro-regiões. A região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, formado por 66 municípios, dividido em 7 micro-regiões. E nós procuramos buscar esse socorro aos vizinhos. Disse muitas vezes a presidente Edmir no ano passado, nós, o município de Varjão de Minas e municípios pequenos, temos muito mais a pedir do que oferecer. Patos de Minas hoje é uma cidade polo da nossa região. Quando nós precisamos de saúde, recorremos a Patos. Quando nós precisamos de educação, nós recorremos a Patos. Quando nós precisamos de alguma peça agrícola, recorremos a Patos. Enfim, Patos é a nossa cidade polo. Assim como Patrocínio é uma cidade polo, lá com seus 87 mil habitantes, se não me falha a memória. Assim como Paracatu, agora é a nossa cidade polo, com 90 mil habitantes, lá no Noroeste. E nós somos, então, essa micro-região, com 10 municípios da micro-região de Paracatu, 10 municípios da micro-região de Patos de Minas e 10 municípios da região de Patrocínio. E nós gostaríamos muito de unir forças para que nós possamos ter representatividade no Congresso Nacional, que nós podemos ter representatividade lá na Assembleia Legislativa. Mas eu acho, doutor Agno, que esse trabalho é para ontem. Porque nós tivemos em 2012 uma tentativa frustrada do senador Ciro Miranda, de Goiás, na PEC 35, onde ele queria extinguir o subsídio do vereador das cidades que até 50 mil habitantes. E hoje nós sabemos que 91% das cidades brasileiras têm até 50 mil habitantes. Qual que era a alegação dele? Que o vereador da cidade até 50 mil habitantes ele não contribui para as decisões efetivas do município e que seria um corte de gasto, o que representaria uma mixaria perto dos 20 bilhões que o Poder Legislativo hoje custa aos cofres públicos, somando o Senado Federal, Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e as 5.570 câmaras municipais. O que nós queremos é união. O que nós queremos é força, mas nós temos que ter ação, nós temos que ter atitude. Nós não podemos jamais criar uma associação hoje, a Capanó, que contempla os municípios do Alto Paranaíba e Noroeste e ficar de braços cruzados por 7 anos. Nós precisamos urgentemente de ações, nós precisamos de trabalho. E essa é a nossa proposta de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Francisco Carlos Manquiano. Bom, antes eu gostaria até de também tocar no mesmo assunto que o João Bosco falou, não sei se é o momento oportuno, mas em relação ao voto. Eu acho que se a associação é de câmaras, o voto tem que ser pelas câmaras. Até porque se o voto se tornar individual, vai ficar desproporcional. Pato vai ficar desproporcional ao presidente ou ao Varjão, porque tem mais vereadores que os outros. Né? Por se tratar de voto de câmara e de mais a mais. Esse estatuto, pelo menos em parte isso já aconteceu, não sei nas outras câmaras que estão aqui representadas, as câmaras já deliberaram através de resolução, autorizando a participação da Câmara na associação. Então eu acho que a deliberação deve ser como um todo da Câmara e não individualmente por cada vereador, até porque vai desigualar, né? Vai ficar desproporcional. Quanto à questão que eu falei no início, e também considerando a fala do meu colega doutor Agno, eu disse no início da responsabilidade de nós criarmos. Não simplesmente fazer um evento político, está todo mundo tirando foto, isso vai para o Facebook, vai para o Instagram, e depois não vai mais para lugar nenhum. Né? Então nosso objetivo não é esse. Então eu disse no início que muito mais importante do que criar é manter essa chama acesa e cada vez mais alimentar isso para que isso tome corpo. Criar uma associação e amanhã todo mundo colocar isso no Facebook vai ser muito bonito. Quando chegar a época de campanha eleitoral, vai aparecer algum deputado espertalhão, vai passar a mão na associação, achando que com isso ele vai levar todas as câmaras e, consequentemente, todos os vereadores. E eu acredito, eu particularmente, não estou disposto a me submeter a isso e acredito que os meus colegas também não. Né? Então, é muito mais importante nós mantermos isso. O que aconteceu com a Camargo, e aí nós não podemos colocar a culpa, ou não sei se seria culpa a expressão,
por que parou? Aonde que parou? Quem que parou? Porque passou uma legislatura, muitos não foram eleitos e aquilo não foi para frente. Então nós temos uma pessoa jurídica, está no mundo jurídico, tem direitos, tem obrigações, mas está inativa. E o artigo 56 do Estatuto da ACAMAP, ele estabelece que integram a ACAMAP as seguintes câmaras. Cito aqui inúmeras câmaras, né? São Gotardo, Matina, Tiros, Arapuá, Rio Paranaíba, Carmo, Passo, Cruzeiro, Ibiá, Lagamar, Pratinha, Santa Rosa, Serra do Salete, Tapiraí, Patrocínio, Lagoa, Presidente Olegari, está aqui Presidente Uberaba, deve ser outro, né? Mas Presidente Olegari acho que acabou. E no artigo 57 diz o seguinte, que cada Câmara reconhecerá em resolução própria sua condição de membro da ACAMAP, obrigando-se a cumprir os deveres impostos pelo presente Estatuto. Eu não conheço, até já pedi à Câmara que faça esse levantamento para mim, porque não estava na Câmara nesse período, se em 2009 houve por parte da Câmara de Patos uma resolução autorizativa para que integrasse a ACAMAP. Caso não exista resolução, a Câmara de Patos não está associada, não poderia estar incluída no Estatuto, né? E eu não sei se as outras câmaras que estão aqui presentes, eu não tenho a relação delas aqui agora, o Duda me deu, mas sumiu. Eu gostaria de perguntar aos membros de outras câmaras, Varjão e outras cidades que estão aqui representadas, se nas suas câmaras existem a resolução filiando as câmaras a essa entidade, a ACAMAP. E também concordo com o Zódio quando ele diz que, na verdade, se nós vamos fazer a fusão, nós devemos fundir duas coisas que existem. Hoje só existe uma única coisa. Não seria uma fusão, mas uma adesão das demais câmaras que não aqui, através de deliberação, à ACAMAP. Né? E corrigir algumas incongruências que existem no próprio Estatuto e adequá-lo à realidade de todos hoje, e não àquela realidade de 2009. Né? São essas ponderações que eu tenho e eu entendo que nós devemos votar pelo Estatuto, aquelas câmaras que quiserem votar, apresentar as deliberações e no momento posterior, caso essa associação entenda que deva fundir-se com outra entidade para que ganhe corpo e que ganhe força, deve fazer assim. Eu acho que retroceder nesse momento, nós estamos numa hora que eu acho que não é de recuar, mas de avançar. Obrigado, vereador Francisco. Gostaria de fazer uma referência à fala do vereador Elcio Zotti, quando ele faz todo esse histórico aí do Poder Legislativo no Brasil. Cumprimentar a ele por isso, nós já havíamos conversado, já havia manifestado esse estudo dele em outras oportunidades. É realmente importante nós conhecermos sempre um pouco mais da nossa história, que fortalece as nossas lutas. Enquanto o vereador Francisco fala da necessidade de criar algo que funcione, a nossa expectativa é esta. Inclusive, ao elencar as nossas bandeiras de atuação, o que viria em primeiro lugar, o que deve vir em primeiro lugar, eu acredito que algumas deliberações deverão ser feitas por essa Assembleia, para que uma vez constituída a associação, uma vez criada a associação, aí sim nós já precisamos estar nestes pontos levantados e definidos por essa Assembleia e iniciarmos as ações que forem deliberadas nessa Assembleia. Passo a palavra agora para o vereador Lindomar. Só para poder concluir realmente, porque as falas anteriores, muito do que eu iria dizer já foi citado, e nós fomos chamados aqui hoje, nessa oportunidade, senhores vereadores, para a criação da Associação das Câmaras Municipais. Nós, até por parte de alguns, e com todo respeito às colocações anteriores, inclusive do Dr. Agno Rosa, mas nós fomos chamados aqui hoje para a criação da associação. E no que eu entendi até aqui, nesse momento, salvo engano, a associação citada, a ACAMAP, ela não está em atividade. É uma associação que está inativa, pelo que foi dito, há 7 anos. Então, no caso, primeiro ela tem que ser reativada. E nós estamos aqui para a criação, para o nascimento de algo novo. E nós seremos, e todas essas câmaras municipais que não estão presentes nessa oportunidade, elas serão muito bem-vindas se juntar à associação a ser criada nessa oportunidade. De Araxá, Patrocínio, todo o Triângulo e outras que não estão presentes nessa oportunidade, o Estatuto prevê adesões futuras
Então é nesse sentido. Eu solicito, senhor presidente, que nesse momento o senhor está gerindo e que tome os devidos encaminhamentos para que nós possamos sair daqui com definições. Porque nesse momento aqui todas as considerações, todas as observações já foram feitas e como nós fomos chamados para a criação da associação, nós devemos dar encaminhamento à criação da associação. Por gentileza. Pela ordem, presidente. Quem pediu a palavra? Agno Rosa. Agno Rosa. É só para agradecer. A proposta está lançada. Eu só queria falar para o vereador de Varjão que em uma semana o Alto Paranaíba levou 11 presidentes de Câmara em Guimarães para discutir a situação da fusão. E eu quero falar para os senhores, pena que o doutor Francisco não está aí, mas o doutor Itamar está aí para me respaldar. Ela ficou inativa porque o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas não permitiam que ela tivesse a mobilização, que fosse feito algum desconto. Então, quer dizer, não foi por vontade própria da instituição, não. Foi por um motivo legal, né? E vocês não poderiam criar a entidade o ano passado, porque também o Tribunal de Contas e de Justiça não permitiria, porque essa resolução foi de novembro do ano passado. Eu falei isso para o Duda lá em Serra de Salitre, eles ainda não tinham esse conhecimento. Então não foi porque ela não estava trabalhando. E outra, vocês são itinerantes, uns com mais mandato, outros com menos. Se vocês não estudarem o estatuto como nós, como falou bem, uma reestruturação, ela vai passar o ano que vem, ela vai ter essa mancada. E se não tiver um estudo próprio para isso, vocês vão ter dificuldade de reativar de novo, porque é normal a sucessão de cargos dentro do Poder Legislativo, do Parlamento. Eu só quero dizer para os senhores que o espírito é de grandeza. Estou aqui com um espírito de grandeza de uma região que está carente do poder público, do aparelhamento público e principalmente de homens públicos. Eu acho que poderia sair daqui, dessa região, uma representatividade muito grande, propostas muito grandes para o Congresso Nacional. Eu quero pedir licença para me retirar, para vocês ficarem à vontade, para definirem o que for melhor, vereador, mas com espírito de grandeza. Porque quando você fala que presidente Olegário depende de passos, que a Câmara de Presidente Olegário depende de passos, não. É a forma de fazer política, a forma de legislar hoje é que está errada, por isso que vocês estão tão distantes do povo. E, sabe, não estou falando, não estou inventando não. Hoje, por que o senador queria acabar com as câmaras? Porque nós estamos longe do povo. Para qualquer câmara aqui, o que o povo fala? O vereador vai lá só para receber. Porque a forma de fazer política está errada. Nós precisamos mudar esse modelo tradicional, porque senão o Poder Legislativo Municipal está cada dia mais enfraquecido. Essa é a minha preocupação. Eu só quero falar para os senhores que eu faço pós-graduação na UFA, Planejamento Estratégico, sou entusiasta com o parlamento e acho que tem que mudar muita coisa, porque senão nós vamos ter uma dificuldade muito grande no tratar da política nos nossos municípios. Duda, eu queria te agradecer. Foi, assim, muito orgulho para mim estar aqui diante dessa Assembleia e torço para que a coisa caminhe da melhor forma possível. Se amanhã estivermos juntos, maravilha. Se não, eu acho que quem perde é o Poder Legislativo. Queria agradecer aos senhores, uma boa tarde, bom trabalho. Bom, Buraco, nós agradecemos a sua presença. O senhor fique à vontade para permanecer, se tiver que retirar. Eu só gostaria de também deixar claro, nós estamos conduzindo os trabalhos, mas a Assembleia é soberana. Nós temos um edital de convocação e nós vamos definir o que a Assembleia realmente encaminhar. Tá? E com relação ao nome, nós estivemos conversando com a nossa assessoria jurídica mais de uma vez. O nome não está fechado também. A questão desse conflito de nomes, quando nós tomamos conhecimento da existência da Abracam, da Acamap, né? Nós vamos ter que realmente estar revendo, e até se é necessário também ter um nome, uma sigla. Nós brasileiros estamos muito acostumados a fazer sigla para quase tudo. E também mais uma nota, que alguns vereadores da região não estão aqui hoje, porque está acontecendo em Brasília uma atividade da Abracam. Inclusive, Carmo do Paranaíba, né, mandou um representante, nós agradecemos a presença de Carmo com a sua representação, mas a maior
da lei. Daí também um dos motivos de nós não termos mais participação. E nós tentamos fazer essa conversa aqui da forma mais democrática possível. E até para consolidar esse espírito, eu faço a pergunta: existe algum outro questionamento, alguma outra manifestação? Professora Edmeia. Obrigada. Eu só queria falar enquanto o doutor Agnes estava aqui presente, mas eu pedi a palavra, você não viu. Mas é o seguinte, eu acho que é muito de afogadilho, as propostas não podem ser levadas assim tanto em consideração. Até porque, desde o ano passado, reuniões exaustivas estão sendo feitas, né? Assessoria jurídica, nossa, com o maior cuidado de todas as câmaras que estavam imbuídas nessa luta, buscando adequar, então, as normas à realidade dos nossos municípios, circunvizinhos, onde visitamos e tudo. Bom, a questão da ACAMAP, que é uma associação que está sepultada há 7 anos, eu gostaria de falar que nós estamos criando a nossa e teremos o maior prazer em absorvê-la. Mas o nome ACAMAP, isso aí não está em cogitação mais, nós nem podemos, até porque o Noroeste, né, nós temos que inseri-lo, nós somos parceiros, não é? Então, eu quero dizer assim, a minha opinião é que passamos a cumprir o que o nosso objetivo foi proposto nessa reunião de hoje. Posteriormente, se a ACAMAP quiser se unir a nós, estamos de braços abertos e, né, corações prontos a receber. É só isso. Obrigado. Eu consulto a nossa assessoria jurídica, doutor Itamar, a questão do encaminhamento da votação. Diante do fato que foi colocado, se a votação seria por vereadores ou por câmaras. Porque sendo por câmaras, nós precisamos ter a presença dos presidentes das câmaras aqui. Nós estamos verificando a questão da representação, então eu peço os representantes das câmaras que estão presentes para chegarem aqui à mesa. Nós estamos conferindo quem está com resolução em mãos, quem tenha alguma definição por parte da Câmara para representar, para nós definirmos a votação. Diante do convite, nós vamos suspender por uns 10 minutos essa nossa sessão para checarmos esses detalhes para os próximos passos do encaminhamento. Então, quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, fique à vontade, nós já estou retornando de alguns minutos. E convido os vereadores para nós darmos sequência. Enquanto isso, eu gostaria de estar lembrando que, conforme foi divulgado, estará acontecendo aqui neste local também, como atividade da Câmara Municipal de Patos de Minas, uma audiência pública para discutir a questão da violência aí relativa ao menor. Então, é um momento importante, já está em Patos o secretário de Estado do Trabalho e Ação Social, o ex-deputado estadual André Quintão, que inclusive foi secretário do município de Belo Horizonte nesta pasta, na pasta da Ação Social.
Está em passos também o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Vai ser um momento rico em discussões. Nós aguardamos e acreditamos que vai conseguir tirar vários encaminhamentos para trabalhar a questão da segurança pública em Patos de Minas e região. Diante dos encaminhamentos e com o intervalo que foi dado, nós gostaríamos de retomar a partir do ponto que nós paramos. Então, a questão do cumprimento do edital que foi comunicado para a realização dessa Assembleia. Que o edital foi convocado, ele foi comunicado com o objetivo de realizarmos uma Assembleia de criação da Associação das Câmaras do Alto Paranaíba e Noroeste. A minuta do Estatuto, nós fizemos já algumas reflexões em cima dela. Nós passaremos agora a aprovação. Deixa eu só consultar aqui a nossa assessoria jurídica. Nós fazemos já os próximos passos e já fazemos também as deliberações. Solicito só mais um pouquinho da paciência dos senhores. Nós estamos fechando os pontos aqui de encaminhamento. Nós tentarmos fazer agora no próximo passo e já deliberarmos tudo que tem que ser deliberado. Só mais uns instantes, por favor.
tem que acontecer nessa tarde. Câmara Municipal de Lagoa Formosa, presidente Ronaldo, está presente? Presidente, vai passar o microfone, o senhor fala o microfone, por favor. Boa tarde, meu nome é Ronaldo, sou presidente da Câmara de Lagoa Formosa. Eu comentei na reunião que teve em Guimarães, depois numa reunião interna que eu fui convidado, que eu não tenho coragem de colocar uma resolução, apresentar uma resolução como presidente da Câmara, com dúvidas jurídicas sobre a resolução a respeito de orçamento para repasse, a respeito da minuta do Estatuto, onde parece que já foi verificado isso aí e resolvido, mas no primeiro momento, quando foi visitada a nossa Câmara, estava lá sobre a participação de ex-vereador. Da maneira que estava, corria-se um risco muito grande da assessoria jurídica não dar o parecer favorável àquela resolução. O que acontece? Eu falei para o assessor Itamar, com todo o respeito que eu tenho pelos juristas e pelos vereadores do Brasil, mas infelizmente câmaras pequenas, 95% vai pela decisão do assessor jurídico e 5% na área administrativa pelo responsável da contabilidade. Para fazer repasse para a associação no ano de 2015, tem que alterar a lei orçamentária. Na situação que os municípios estão, todos reclamando a questão financeira, duvido eu se o prefeito tem coragem de alterar a lei orçamentária que seja com valores pequenos para efeito de repasse. Então eu não coloquei a resolução, apresentou a resolução, está aqui o vereador Osmano, que é da mesa diretora, nós não apresentamos por esses motivos. Porque se um vereador me questionar a respeito de um documento apresentado pela mesa diretora e eu não tiver argumentação para tirar as suas dúvidas, eu não tenho coragem de apresentá-lo. Porque eu fico muito envergonhado quando vem alguém numa reunião e fala que o vereador está lá só para receber dinheiro. Pode ser essa pessoa que comentou isso, que faz isso, porque eu não faço não. Certo? A Câmara nossa tem uma responsabilidade muito grande, tem uma harmonia muito grande. Eu fico muito contrariado e muito triste quando ouço alguém, por 2 ou 3 vezes, falar mal dos vereadores da nossa região. Eu não aceito, não acredito, não concordo. Então, o motivo que a Câmara não aprovou a resolução, eu, Duda, você como coordenador dos trabalhos, certo? Eu não tomo uma decisão também, aqui hoje isolada, a posteriori aprovar uma resolução, porque imagino os senhores, se essa resolução for apresentada pela mesa diretora e o plenário não aprovar essa resolução, como que eu vou chegar para os senhores e dar uma resposta favorável e me responder solidariamente para vocês um conteúdo consistente? Então eu sou favorável à formação da associação, certo? Se depender só da minha pessoa, eu participo da associação, mas a questão do plenário ser soberano, igual foi colocado aí pelo nosso presidente Francisco Franquiano, que entendia que quem tinha que decidir era as câmaras, porque senão ia ficar muito isoladamente a participação de vereadores. E o que me deixa mais triste ainda é uma reunião que vem apenas 8 câmaras representadas, ainda mais que no convite que foi feito, já nos convidaram para a audiência pública com autoridades estaduais participando. É preciso que eu não me responsabilizo e nem respondo isoladamente, mesmo que alguém entenda que eu tenho essa prerrogativa como presidente, mas por uma questão de consenso e de respeito aos meus pares na Câmara Municipal da Lagoa Formosa, eu não respondo por isso. Muito obrigado e desculpa se alguém me interpretou errado. Eu agradeço a manifestação do presidente Ronaldo Mundim e diante da sua manifestação, presidente, eu gostaria de estar ouvindo aqui a mesa, principalmente a nossa assessoria, com relação à viabilidade, então, porque o presidente de Lagoa Formosa está colocando um questionamento que procede, até porque se não foi votada a resolução, precisa
aprovado essa proposta de estatuto e ser conversada, nós queremos muito a criação da associação, mas não pode nascer de uma forma também irresponsável, atropelando alguns pontos que são importantes para depois o seu funcionamento correto. Então, se existe alguma dúvida, e aí eu vejo com os outros presidentes. Nós temos o presidente Henrique, lá de Presidente Olegário, temos o Modesto, lá de Varjão de Minas, para perceber o sentimento. Olha, além, né, dessas dúvidas colocadas, vocês acham que justifica nós conduzirmos esse processo de criação hoje, ou seria melhor nós convocarmos, tem 8 câmaras presentes aqui hoje, mesmo não estando todos os presidentes presentes. Mas seria importante que nós tivéssemos clareza dos encaminhamentos que forem colocados aqui, das votações, para que depois nós não sejamos penalizados para frente. Palavra ao vereador Braz Paulo. Presidente, pela ordem aqui. Belchior Becker de Vazante, presidente da Câmara. Presidente Belchior da Câmara Municipal de Vazante. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Presidente Belchior, o senhor está apto a votar? Já foi votada a resolução na Câmara de Vazante? Então, nós temos mais um que precisa ser visto. Só para a questão de... Vereador João Bosco. Só, pela ordem, só rapidinho, Brás, talvez dê mais agilidade no encaminhamento. A questão, assim, seria mais fácil identificar quais as que já têm a resolução, porque conforme foi havendo esse posicionamento sensato que você colocou muito bem em relação ao presidente da Câmara de Lagoa Formosa, porque aí já pode mudar todo o eixo da discussão e não ficar sempre nessa questão só. Muito obrigado pela participação. Deixa eu só ouvir o vereador Braz Paulo e nós vamos já fazer essa consulta para os demais presidentes. Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, a todos que visitam Patos de Minas. Com relação a qualquer questão jurídica, eu penso que todo cuidado é pouco. Agora, nós não podemos perder o espírito da causa. A nossa região está sem representação, nós não temos representantes federais, nós temos para nós hoje, inclusive, uma mudança, né, que o tempo dirá se foi efetiva, mas manifestou a vontade do povo. É a primeira vez que o PT está no poder em Minas, nesse momento, talvez não sei se foi a primeira vez. Regionalmente hoje, nós temos o Toninho Andrade, que ele se diz da região, se diz inclusive de Patos de Minas, já foi presidente de Vazante, e nós temos algumas questões urgentes que não podem esperar. E a minha curta experiência de parlamentar diz o seguinte: é difícil demais reunir. É difícil demais reunir. Sempre nós estamos acudindo os outros, sempre nós estamos atendendo a demanda dos outros, sempre nós estamos recebendo os gabinetes, sempre nós estamos com N coisas para fazer, correndo atrás de migalha de prefeito, desculpa a expressão. Então, se nós estamos aqui hoje e voltarmos para casa sem algo muito concreto, quando se perguntar para os presidentes aqui presentes ou seus representantes, e aí, lá em Patos? Não, a reunião ficou decidida, nós vamos marcar uma outra reunião. Se nós perdermos o momento, o espírito, a vontade, o desejo, que não saia daqui uma associação formada, mas talvez uma carta de intenção, um protocolo, não sei. Talvez o próprio vereador Chico, né, que é presidente, ou o doutor Itamar, que nos assessora, pudesse dizer, mas se nós voltarmos para casa, para as nossas cidades, para os municípios de vocês, que vieram aqui e não voltaram com algo concreto, nós ficamos muito desmoralizados. Então eu gostaria que aqueles que coordenam os trabalhos, em que pese a palavra, né, do nosso colega vereador de Lagoa Formosa, que nós estamos diante de um impasse aqui, mas eu penso que é um impasse positivo. Por quê? Nós queremos que a nossa região tenha voz. Nós já estamos num número que não é o número que nós imaginávamos. E se voltarmos para casa sem algo concreto, pode ser que na próxima reunião estejam só os vereadores de Patos. Então, repito, não podemos perder esse momento de urgência. Eu espero que tanto o
presidente Duda, Edmil, Guinguim, que estiveram mais à frente desse trabalho, que nós não podemos voltar para casa de mãos vazias. Se o combinado era sair daqui com uma associação, que se vote não teve. Lá em Patos nós desistimos, nós não queremos. Mas se ficar mais um embate para uma próxima, pode ser que não tenha próxima. Então, obrigado, boa tarde. Senhores, agradeço as manifestações. Tem aí aqui o ponto de encaminhamento do vereador João Bosco e essa fala do vereador Braz Paulo. Eu estou aqui como coordenador da Assembleia. Eu tenho que acompanhar o que a Assembleia deliberar. Mas é para que a gente tenha mais clareza, inclusive ouvindo aqui os nossos assessores jurídicos, com relação à questão jurídica que foi encaminhado nas nossas visitas, nós solicitamos, olha, é fundamental que seja deliberado, que seja votado a resolução, que a Câmara esteja autorizada a participar da associação. Mas nós temos uma alternativa. Eu vou chamar os presidentes para que venham aqui à frente, os presidentes que estão presentes, Então, o vereador Henrique, de Presidente Olegário, por favor, suba aqui, vereador Modesto, vereador Belchola, de Vazante, o Ronaldo, Mundim. Faz favor, vamos chegar aqui mais próximo para a gente tentar achar o melhor encaminhamento nesse momento e nós deliberarmos. O que for melhor, é claro, o melhor para nós é criar associação. Como o vereador Braz disse, é uma necessidade urgente, é para ontem. Mas nós também não podemos atropelar passos, inclusive as questões jurídicas que são fundamentais. Então convido os presidentes para a gente fazer uma mesa redonda aqui rapidinho e definir. Vereador Joaquim, presidente de Arapuá, faz favor.
não.